E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações, galera. E a última é que o nosso Verdão está em mais uma final de Libertadores, galera. 4-0 para o nosso Palmeiras no Allianz Parque. Noite mágica, o Verdão conseguiu reverter uma situação bastante complicada. Mas a camisa do nosso Palmeiras, galera, é muito pesada. Só o Verdão aí para conseguir reverter uma situação dessa. Palmeiras consegue aí chegar à final e vai enfrentar o Flamengo em mais uma decisão de Libertadores, galera. Tô trazendo aqui para vocês o linha de passes, falando tudo sobre essa grande classificação do nosso Verdão, galera. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Era muito óbvio que ia sair o quarto, né? Era o que faltava para tornar óbvio isso. Do outro lado, com o Piquerez e o Sousa também, no lado esquerdo muito forte. O Andrés, entre eles, com muita facilidade, jogando com liberdade. E os zagueiros construindo. E a LDU entrou para jogar. Quando entrou para jogar, ela errou feio. Ela não tem como jogar com o Palmeiras. Com todo respeito, o Palmeiras não é o São Paulo do Casares, do Rigoni e do Crespo. O Palmeiras é um time competitivo, forte, intenso, acostumado a decisões. Não me espanta o resultado. Eu acho o resultado épico, histórico, mas olhando a força do Palmeiras, a gente falava disso na segunda-feira, eu achava plenamente possível virar. E o Palmeiras precisava fazer um jogo com a cara do Palmeiras. Um jogo com a cara do Palmeiras que vinha goleando no Campeonato Brasileiro, com exceção das últimas rodadas e em alguns momentos sendo avassalador. Hoje o Palmeiras subiu um degrau em relação àquilo. O mata-mata tirou ainda mais do time, tornou o time mais competitivo, com mais fome de vitória. E aí você olha em cada lance, primeiro gol, a reação dos jogadores, muito mais que comemorar, coloca a bola no meio, segundo gol, terceiro gol dos Pênaltis, o Veiga pega a bola, coloca embaixo do braço, corre para o meio campo, ou seja, todo mundo ali sabia que ia dar. E a arquibancada foi junto e as coisas ficaram nos seus devidos lugares. Os dois melhores times do continente estão na final e essa final vai ser turbinada porque, além de a gente esperar a final, como normalmente acontece, entre hoje e a final, tem uma disputa do título do Campeonato Brasileiro. E os dois estão lá na briga, vai estar jogando fogo rodada após rodada nessa final. Que novembro vai ser esse, Zupac? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, companheiros. Um abraço a todos. Vai ser espetacular, como foi espetacular o jogo de hoje, como foi espetacular o jogo de ontem por outros motivos. Né? Então tivemos semifinais muito quentes por motivos diferentes. Teve um tom de heroísmo ontem também. Não, evidente que também teve. Cada um defendeu uma vantagem como precisava, o outro reverteu uma vantagem que parecia impossível, que era improvável, e os dois chegaram lá nessa final de Lima. Pegando um pouco do que cada um falou, para não ser repetitivo, mas o que eu queria destacar é que a gente, é muito sintomático, é muito simbólico que essa virada tenha acontecido no dia em que a Comissão Técnica do Palmeiras comemora 5 anos à frente do clube. 5 anos, eu já disse isso brincando algumas vezes na programação, uma comissão técnica ficar 5 anos à frente de um clube brasileiro é tipo Ferguson no United, para os padrões da Inglaterra. É isso mesmo. Tipo 2 décadas. É tipo 2 décadas. Talvez é mais improvável uma comissão técnica ficar 5 anos aqui do que ficar década na Inglaterra. E é muito simbólico que isso que a gente viu hoje no Allianz tenha acontecido nesse dia, porque acho que uma grande marca desse trabalho do Abel, que já teve vários momentos épicos, você destacou esse talvez como o maior, a final de Montevideo é outra, a arrancada do brasileiro... O jogo contra o Botafogo é incrível. Sim, ali talvez fosse um feito mais improvável, porque você está perdendo por 3-0 no primeiro tempo. E um outro time que joga muita bola na casa dele. Mas a arrancada como um todo no Brasileiro de 23, e o que me chama a atenção, e hoje foi uma prova cabal disso, é que esses grandes momentos desse trabalho, eles vêm muito, não unicamente, mas muito pela interferência do Abel Ferreira. Tem as digitais do Abel Ferreira. Né? E o futebol, muitas vezes ele é exato, mas outras ele é aquela surra de oportunidades. Né? Então, o mesmo Abel que foi criticado com fundamento pelas escolhas que não se mostraram acertadas para o jogo da semana passada, teve a chance de mudar o caminho e mudou o caminho. E o Palmeiras venceu o jogo como venceu, muito pelas escolhas que ele fez. E ele deu a letra. Na entrevista de chegada que a gente mostra, a entrevista Comebol de chegada, ele fala, olha, vou tentar abrir a linha de 5 deles ao máximo para gerar infiltração. E foi exatamente o que ele fez. O Sousa aberto por um lado, o Alan aberto por outro, esticando a linha de 5 da LDU. E se você vê, especialmente no primeiro tempo, onde o Palmeiras teve muito mais volume de coordenação, né? O segundo tempo
foi mais na força, mas no primeiro tempo, muito volume de coordenação, muita jogada por dentro, espaço por dentro que foi criado pela abertura da linha defensiva. Então, assim, todos os adjetivos são válidos, a classificação ela é espetacular. Essa, para mim, é a imagem. Eu fico tentando imaginar o que passa na cabeça do Abel, onde ele, mais uma vez, conseguiu cravar a digital dele no momento épico, incrível da história do Palmeiras. E aquilo que o Jean falou sobre as críticas que a comissão técnica sofreu. Hoje é um dia que aquele torcedor que na Copa do Brasil foi lá mandar o Abel tomar caju, pedir para o Abel sair do Palmeiras, aquelas pessoas que falaram que o ciclo do Abel tinha acabado, essas pessoas hoje devem estar envergonhadas, porque são palmeirenses e amam o Palmeiras e querem o melhor do Palmeiras, não questiono. Mas hoje é um dia de hora de botar a cabecinha no travesseiro, pedir perdão pela blasfêmia. Até porque, né, Zupa, acho que assim, era a capacidade dessa comissão técnica, especificamente do Abel, sempre esteve muito clara, sempre foi muito óbvia. Eu acho que ninguém acerta o tempo todo, nenhum jogador joga em mais alto nível o tempo todo. Às vezes você toma decisões para um jogo de futebol que podem até fazer sentido, mas que não vão surtir efeito. E a gente precisa entender isso. Eu sei que o torcedor tem todo o direito de ser emotivo e ficar pé da vida e xingar e tudo mais, mas assim, o que eu quero dizer é quando você tem profissionais com tantas qualidades, e aí eu estou englobando o elenco todo também, porque o perfil desses caras é um perfil que você não encontra em qualquer lugar, que não é o tempo todo que você monta um grupo desse jeito. Claro que o mérito é do Abel, até porque ele muda muito o grupo, né? Mudou especificamente muito nessa temporada, mas sempre fazia trocas que nem eram muitas vezes trocas por razões técnicas, eram trocas para manter um time que tivesse o espírito que a gente viu hoje. Para manter um time que tivesse o espírito que a gente viu nos 4-3 com o Botafogo. Para manter um time que tivesse o espírito do que a torcida chama do time da virada. Eu acho que esse espírito, ele consegue muito por conta das escolhas das peças, dos jogadores. Porque o time é outro, né? O time é outro. Especialmente o desse ano, né? A reformulação, inclusive, foi motivo do time demorar para encaixar. E muda o time, muda o elenco, rejuvenesce o elenco. O Palmeiras tem, acho que, o segundo time mais jovem da Série A, em média, e o perfil do time não muda. Exato. Então, essa é a questão, porque o time muda do ponto de vista técnico, você pode achar, muita gente acha que esse é o melhor elenco, e talvez seja, tecnicamente falando. Eu acho que sim. Então, assim, as coisas mudam. Você teve nos primeiros anos do Abel um time que jogava completamente retraído e que explorava a velocidade com o Rony e com o Veiga até, né, que muitas vezes jogava isolado com o Rony na frente. O time do Abel já mudou muito a maneira de jogar, mas se tem uma coisa que não muda, é o espírito que a gente viu hoje. Inclusive, e isso eu gosto de ressaltar, nas eliminações. Porque olha como foi a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil do ano passado. Sim. Na Libertadores do ano passado. Vai para o ano retrasado, pega o jogo com o Atlético Paranaense. Então, assim, é um time do qual o torcedor que muitas vezes, e aí eu estou falando torcedor brasileiro de maneira geral, que pede empenho, dedicação, raça, amor à camisa, honrem essa camisa, aqueles papos todos, esses caras entregam isso o tempo todo. Vão ganhar, vão perder, o futebol é desse jeito. Hoje você tem um grupo muito técnico que, se você tem esse espírito, mais a qualidade técnica desse elenco, a tendência é você brigar para chegar longe. Eles estão chegando longe, porque estão brigando por título brasileiro e Libertadores. São dois timaços, são dois técnicos de altíssima capacidade, um iniciando a carreira, o outro já mais consolidado. E aí qualquer um pode ganhar. E acho que essa questão é importante, cara. A gente saber avaliar qualidades de profissionais no futebol brasileiro, independentemente de se o time está ganhando ou não o tempo todo. Fala aí para eu poder acionar o calçado. Você falava do Abel, Jean, desde o primeiro, do título dele, da conquista. Ele também se tornou um técnico melhor de lá para cá. Porque eu sei que você também concordava comigo da maneira de jogar, mais fechado, reativo, jogo contra o Atlético. Falávamos, inclusive, com o gol qualificado antes da partida. Que era o que ele podia fazer. Que era o que ele podia fazer. A partir do momento, quando ele começa a receber mais jogadores, ele tem dificuldade. Só que hoje a dificuldade se transformou num jogo de alto nível. E tem mais um detalhe que eu acho que é muito importante. O Abel foi, até esse ano, um técnico muito conservador na manutenção do seu time, até quando não jogava bem, inclusive no mata-mata, como foi quando caiu a última vez na Libertadores para o Boca. Esse Abel é um Abel que entendeu que ele precisa, às vezes,
privilegiar o momento do jogador em detrimento daquilo que ele tem feito rodada após rodada. Porque as mudanças que ele faz na escalação desse ano, que a escalação classificou o Palmeiras, ele não teria feito no ano, por exemplo, que ele deixou o Endrick e todo mundo da virada do Campeonato Brasileiro no banco. Acho que o Abel é um cara que é uma coisa, assim, é natural, e aliás não é natural. É uma das maiores virtudes que qualquer ser humano pode ter em qualquer coisa na vida. No Mundial, É aprender quando você se equivoca. No Mundial, o Alan, que é, eu acho que o grande case do jogo de hoje é o Alan. No Mundial, o Alan começa no banco, começa entrando muito bem. Os 2 jogos mais importantes contra Botafogo e Chelsea, ele foi com o Alan de ponta pela direita. Sim, então, assim, ele foi desprendendo, né? E aí ele viu, o Alan entrou muito bem contra o Cruzeiro, né? Inclusive, é a jogada dele que o Fabrício Bruno é expulso. Sim. E aí foi uma confiança no moleque, né? No moleque que nunca foi titular, de fato, do Palmeiras, e botou a peça que desequilibrou o jogo. Sim. Antes de acionar o Calçade, a gente tem jogadores do Palmeiras aí na saída do gramado. Tem uma ordem aqui, tem vários deles falando. Tem o Piquerez, tem o Giai, tem o Andrés, tem o Veiga, tem o Vitor Roque, tem o Alan. Vamos colocando aí na ordem que aparecer. Vamos nessa. No momento do pênalti, eu estava reparando bem. O Flávio falou, eu ou você? Você falou, você bateu no peito e falou, eu vou. Assumiu essa responsabilidade. Queria que você falasse desse momento, que é aí um dos maiores da história do Palmeiras, e como é que vocês foram mentalmente buscar essa virada. Não, a gente estava muito motivado. A gente já viveu muitos momentos de viradas. E a gente sabia que aqui a gente é muito forte. A gente sabe que a LDU é uma grande equipe. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Thiago. Sei que ele é um grande técnico. Sei que não ia ser fácil. Mas a gente treinou bastante. Nosso time foi muito bem hoje. E realmente, eu já acertei, já falhei em momentos decisivos. Mas eu sempre vou ser um cara que eu vou dar minha cara a tapa, não interessa. Se precisa de alguém errar, pode deixar que eu erro, não tem problema. Mas também quando é para acertar, eu vou acertar. Então, estou feliz, não faço nada sozinho, dependo de todo mundo aqui do staff, dos jogadores, mas tô feliz por tudo isso. Grande paz, tem que comemorar, a gente sabe que isso daqui não é todo dia que acontece no futebol, mas é isso, nosso time está de parabéns. Esse abraço. Trabalho, meu técnico me ajuda. Eu tô pra decidir, viado. E é isso, tô muito feliz. Vitor, eu queria que você falasse de tudo que vocês viveram aí, desde a chegada lá no Allianz Parque e também no CT, do pessoal mostrando os cartazes, tanto que vocês ficaram, o pessoal até falou, tem que dar uma acalmada, o Abel na preleção, dar uma acalmada, porque vocês estavam com tanta vontade. Como é que descreve uma noite como hoje? Primeiro, agradecer a Deus, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Como o professor Abel falou, desde a entrevista contra eles no último jogo, que ia ser uma noite mágica, e contávamos com o nosso torcedor. Nosso torcedor fez uma festa linda, desde o primeiro ao último minuto, desde lá da porta do CT. Então é agradecer cada um que esteve presente, os que torceram de casa, e muito feliz pela classificação. Você participando dos gols, mostrando que é um jogador decisivo. Estou muito feliz. O importante é ajudar o Palmeiras, o importante é o Palmeiras ganhar, e hoje não foi diferente. Em prol do grupo, correr do primeiro ao último minuto, e hoje fomos felizes e saímos com a classificação. Cara, queria que você falasse como é que você ficou sabendo, quando você ficou sabendo que ia jogar, né? Entrou num momento tão decisivo como esse para o Palmeiras e foi muito bem. A torcida saiu cantando seu nome. O que dizer toda essa atmosfera dessa classificação? O que vocês estão sentindo? Fiquei sabendo ali depois do último treino. Logo já bateu a ansiedade, o nervosismo. Mas o Abel conversa bastante com a gente para deixar o jogo leve, para a gente saber o que a gente vai fazer. E era isso, hoje era tudo ou nada. A gente sabia que a torcida ia incendiar o Allianz Parque. E com o nosso bom trabalho e o apoio da torcida, a gente sabia que a gente ia ter uma noite mágica. Foi uma noite mágica, você sentiu isso? Com certeza, uma noite mágica com essa torcida maravilhosa. Feliz demais por estar proporcionando essa felicidade para a nossa torcida. Obrigado, irmão. Pois é, né, Calçade? Calçade já com a gente também. O Zupac estava falando do Alan. Ele falou aí. Eu acho que a gente tem que dar um carinho, uma atenção a esse grande personagem do jogo, talvez o melhor em campo. Hoje tá difícil, né? Porque, meu Deus, todo mundo Quem ganhou jogou. o prêmio foi o Veiga, porque fez 2 gols. Porque fez 2 gols, Mas não foi o Veiga o melhor em campo. Eu também acho que não, eu tô com o Birner. Eu acho que somos unânimes aqui, né, ou não? Que foi o Alan. Foi o Alan, né? Foi o Alan, né? Calçado, você achou também? E assim, acho que foi o toque genial aí nesse jogo. A gente falou do Sousa, o Sousa foi bem, fez gol, mas foi numa assistência do Alan.
jogadaça do Alan, que aí gerou o pênalti, ele já tinha feito outra jogadaça também, que acho que terminou em falta, enfim. Dá pra gente falar, todo mundo em muito alto nível hoje, mas acho que o Alan foi mesmo o cara da partida, né? Que escolha feliz ali do Abel e que noite feliz do Alan. Bom, da mesma forma que a gente não encontrava ninguém para destacar em Quito, hoje tem muita gente. O Alan super bem pelo lado do campo e com um marcador que estava atemorizado. É um jogador que é lateral direito naquele setor. Por exemplo, só para citar, o Andrés Pereira, partidaço, porque o jogo passava por ele. O outro, Piquerez marcando por dentro no meio de campo ao lado do Maurício. Maurício abaixo, o Piquerez, uma partida muito inteligente. Sem inteligência para jogar, ele não conseguiria cumprir as missões que ele cumpriu. Com a bola pode jogar mais aberto, sem a bola ele fechava. Então, sim, o Palmeiras encontrou atuações magníficas, como o do Vitor Roque. Vitor Roque deu 2 bolas para gol. Vitor Roque, 2 assistências. Não aparece como artilheiro, assim, comparado ao Veiga. O Veiga entra e faz 2 gols. Não teve tanto tempo em campo, mas foi um cara absolutamente decisivo. E o Alan que fez uma jogada no pênalti que, para usar uma coisa, essa hora já dá uma sacanagem, né? O que ele foi capaz de fazer numa semifinal de Libertadores com a marcação e sofreu pênalti. Mas, assim, o futebol tem disso, né? Coisas que quando elas estão para acontecer, elas acontecem, e hoje foi um desses dias. E eu não digo que foi obra do acaso, não, foi obra de um Palmeiras muito estruturado, que trabalhou muito, que conseguiu se recuperar da pancada na cidade de Quito, que foi enorme, porque não jogou absolutamente nada, e aí criou algumas dúvidas da capacidade da equipe de reagir aqui no Allianz. Para muita gente, menos para o Abel. O Abel, desde aquele momento, estava confiante e foi o que ele conseguiu fazer dentro de campo. Né? Um resultado, gente, toma 3 no primeiro jogo e faz 4 no segundo. Exatamente o que precisava. E o Veiga ainda bateu o pênalti no meio do gol. Ai, que frieza. Mas, gente, foi assim, espetacular. E comparando, já que vocês tocaram também, um pouco em Flamengo, comparando ao Flamengo, né, o Palmeiras ele tem uma mobilidade tática incrível. O Flamengo também move peças, o Felipe Luiz, mas ele é mais centrado nos posicionamentos dos jogadores. Dificilmente você vai ter algo assim surpreendente como tem o Palmeiras do Abel. E isso não é uma vantagem do Palmeiras e um defeito do Flamengo. São características diferentes, comportamentos, formação de elenco, e é por isso que a gente está aqui. E é por isso que existe o Linha de Passe, para a gente poder explicar isso, para quem está feliz e para quem está triste também. O Pedro Ivo queria falar do Alan também, né, Pedrão? Você falou no começo, vamos trabalhar o Alan como um capítulo à parte, né? Porque... Vamos trabalhar esse capítulo à parte porque ele arrebentou. Só porque ele teve a óbvia comparação da atuação monstruosa ali, também, na entrada do Veiga no segundo tempo. Sim. E assim, por tudo que se falou do Veiga na temporada, porque o Veiga é o maior artilheiro, é um símbolo desse Abel, é um símbolo desses 5 anos da era Abel e tudo mais. Só que ele também vem em momentos de banco, de questionamento, de decisivo, não é hoje ele começa no banco. É muito importante o que ele faz. Só que o Alan é uma outra situação. É a idade que se tem, é a pressão do jogo, é o tamanho do jogo, é como ele parece que estava jogando uma pelada na rua com amigos para um jogo que ele estava 3-0 contra. É uma outra situação para mim. A tranquilidade de um menino que praticamente coloca o jogo no bolso ali, isso para mim tem um peso muito grande, porque é aquilo que a gente sempre fala do fazer 4-0 e uma atuação excelente de um garoto, ter que entrar para fazer 4-0 depois de tudo que aconteceu. E é mais que a derrota lá. O Flamengo perde aquele confronto direto para o Flamengo, o Palmeiras perde o confronto direto para o Flamengo. O Palmeiras é derrotado assim de forma, sabe, avassalador, a gente falava em assustador, irreconhecível na altitude. O Palmeiras nem de perto é o que a gente está acostumado a ver no fim de semana. E ele vem para esse jogo com uma carga muito grande. E é uma carga muito grande. O Flamengo passa ontem, você não passa, sabe, tem a situação do brasileiro, como é que você vai carregar? O Alan simplesmente parecia... A leveza do Alan para jogar bola... que parecia o Estevão jogando. É uma coisa muito simples. Então, mas é isso. Do Estevão, né? É uma coisa que você... imparável. E tem alguns gestos, inclusive, que é o corte para dentro, a maneira como levanta. Ele é tão suave a coisa para algo tão pesado e para um menino da idade dele, para a pressão que se tem, para o ambiente que se é... Que, claro, a atuação do Veiga, para mim, a jogada do gol do Veiga, como ele acha o Vitor, ele já corre pedindo... É tudo muito bonito, mas talvez acostumado, é o que a gente espera quando ele entra.
Agora o Alan, isso para mim dá uma olhada diferente. São muitos carimbos. Inclusive, o choro do Abel no final do jogo, para mim, é um carimbo de algo muito diferente. A gente não vê o Abel se abrindo. Um Abel que muito pensa em tudo que fala, faz e age. Sabe, essa coisa humanizada. O choro do Abel, no final, para mim, é um carimbo, é um jogo diferente. E a temporada, Alan, a gente vai falar sempre do Alan daquele passou, jogo, né? então acho que isso carimbo para mim ele com um pouco mais de destaque. E o choro do Abel é muito da temporada. Ele já deu várias brechas, várias deixas de que como essa temporada tá diferente para ele, como ele não esqueceu os xingamentos, ele já falou isso, que tá no que marcou o coração dele, tem questão de renovação, tem muita coisa. É um ano de trabalho mais difícil para ele também. E o que eu acho curioso em cima do Alan, pra gente fechar essa história em cima do Alan, é que a gente tá vendo ele comemorando junto com o Bruno Fux, é que o Alan joga muito bem nessa posição, mas ele não é um jogador de posição definida. O Abel já jogou com o Alan de segundo volante, de terceiro homem de meio, aberto pela esquerda, aberto pela direita. Não está clara qual é a posição definida do Alan, embora seja nessa faixa de campo que ele renda mais. E do jeito que o Abel conduz o time, eu também não sou capaz de garantir que essa atuação é o que vai torná-lo titular indiscutível. Até porque para a final daqui a um mês, se 90 minutos é muito tempo, 30 dias então é uma eternidade. Mas o nível de atuação que ele teve foi um agente transformador do jogo de maneira muito clara. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!